O Charla agora é super! Superbet, nova parceira do Charla Podcast. Confira que aqui é super. Agora, É cruel com o treinador. A corneta já tá comendo solta no chat, tá? Ah, já. Ó, deixa eu ver, acho que foi o Rodrigo Lima. Rodrigo Lima mandou aqui. Gerson conseguiu renovar um contrato que faltavam 2 anos pra acabar. Jesus Cristo, não consigo entender essa farra do boi no clube. O time cedeu pro Que isso? Mercenário do pai dele. Agora tomara Alô, que a torcida... Marcão. Agora tomara que a torcida cobre. Atleta. Gente, assim, quando a gente vai analisar o Gerson, assim, é lógico que você para e pensa assim, olhando sem observar o contexto. Porra, faltam 2 anos, por que eu vou dar renovação salarial pra ele agora? Olhando friamente. Aí o cara para e pensa assim, pô, não vale a pena. Pô, você tem 2 anos de contrato, mas aí, por exemplo, quando ele aumenta o salário, aumenta a multa. Exatamente. Não, ele teve proposta. O né? Zenit, né? E outra coisa, é titular de seleção brasileira, gente. Então, assim, Agora, É o o capitão. Titular absoluto de seleção brasileira. O Flamengo é umas coisas, agora o problema é ter renovado com o Gerson. Não, mas tem uma galera que acha Eu isso. sei. Sim, tá, tem galera? muita gente criticando isso na internet. Discordo, mas aí cada um tem a sua opinião também, né? Tá tudo bem também, ele tem a opinião dele, a gente tem a nossa, mas eu discordo. É o capitão, a gente fala muito sobre esse espírito de liderança dele dentro do clube, dessa postura dele também, que mudou muito desde a última temporada. A última temporada foi muito elogiado, inclusive, Sim. muito por conta do que fez e também da sua postura. Acho que ele faz muito parte dessa ligação também dos meninos que sobem da base. Eu acho que ele é o grande pilar, ele é o centro. Ele bota embaixo É um do braço. exemplo, né? Exato, ele serve como exemplo. E se antes ele era aquele Gerson que era da farra, hoje em dia ele se torna como um exemplo para aqueles meninos que sobem. E a gente vai ver cada vez mais isso, né? Os meninos da base subindo e tentando a sua oportunidade ali no time principal. E aí vai depender muito do desempenho deles e do Felipe também, desse trabalho com o Felipe. Mas eles veem muito o Gerson como um exemplo ali, como um paizão. Então, eu acho que é mais do que isso. É esse espírito de liderança, é o papel do capitão, é o papel na seleção, estar na seleção brasileira também como titular. Então, eu acho que são várias vertentes, você cobrindo né? o futebol de base do Flamengo. Por muitas vezes você fica entrevistando os caras, até mais do que beira de campo, entrevista exclusiva mesmo sim. e tal. Existe esse relato de que de quem você já ouviu, assim, que o Gerson é um cara, assim, tão fundamental pra essa transição do grupo jovem do Flamengo pro profissional. Existe esse comentário mesmo em relação à importância deles pra esses moleques que estão subindo agora? Existe. Muito deles falam, né? Até em off, assim, não só em entrevista, mas por ter esse canal muito aberto, né? Com os meninos das categorias de base. Eles veem o Gerson como um grande exemplo. E aí eu acho que Matheus Gonçalves, Lohan, Everton Araújo estão aí. O Lohan agora não, né? Porque desceu pro 20, enfim, toda aquela questão ali da situação dele. Mas esses que eu citei agora, o Matheus Gonçalves e o Everton Araújo, que vieram da base, eles veem o Gerson como um grande exemplo. Tanto é que estão sempre ali grudados nele, né? Estão sempre andando junto com ele. Então, acho que esses são os exemplos mais claros. Exato, é uma referência. Esses são os exemplos mais claros que a gente vê ali, que fica pra todo mundo ver. Mas os meninos da base veem muito o Gerson como um exemplo de liderança e de fazer essa ponte, né, ali pro profissional. Sabe uma coisa que o pessoal... Assim, eu acho que é um exercício que eu indico pra galera, ao invés de ficar partindo logo pra essa cólera de querer já contestar uma posição de um Quer cara buscar que é muito culpado importante. também, né? Você podia parar pra perceber que o Felipe mudou a posição do Gerson nos últimos jogos? Sim. E aí, com isso, você pode atrelar uma queda de produção. Ele vinha jogando uma sequência enorme, onde ele foi muito bem, onde ele se reencontra aberto, apoiando muito o Wesley. E no jogo do Vasco e no jogo de ontem, por questões que o Felipe tem um motivo dele de mudar, o Gerson jogou no meio campo. Então isso muda também a dinâmica. Também, né? Isso muda, exatamente. Pisando na área, No né? Vasco, então, assim, eu nunca vi o Gerson entrar sim, tanto na área como o ele Gerson entrou do Olympique de Marseille, né? o do Olympique É mais esquerda pra dentro, né? Esquerda pra dentro, mas assim, Mas é muito pra dentro, muito pra dentro. E eu acho que Eu gosto do Gerson na dele, mas o Felipe tem direito de, nesse momento... Usar. Ó, vem cá, eu preciso de você aqui por dentro. No jogo na altitude, eu acho que era no do Vasco. Ele pode ter pensado ali estudando o Vasco, né? Olha, o Vasco via assim, eu vou trazer o Gerson pra cá. Na altitude, era claro preencher o meio campo. O Gerson segura a bola. E aproximar ele, já não tinha o De La Cruz.
se aproximar ele do Pulgar, no meio campo do Arrascaeta, né? Contra o Vasco eu achei que fazia menos sentido, mas ontem contra ele deu pra reter a bola ali na altitude, o Gerson é melhor. Por pra fazer exemplo, isso. o Felipe, ele fala bastante sobre como ele planifica o jogo. Cada jogo, assim, eu, por exemplo, vou pensar, agora, por exemplo, no Corinthians. Beleza, vou pensar no Corinthians e só depois eu vou pensar no Botafogo da Paraíba. Beleza. Só que em jogo de altitude, lógico, Tem ele que não, ele pensar em pode outros não admitir fatores. isso, mas é óbvio que ele pensa 2-3 semanas Foi a antes. primeira dele, ele falou sobre isso, né? Então, aí beleza. Como Aí, técnico. porra, você Como tem. técnico, né? Cara, o Plata ontem era o jogador mais fundamental pro. Não. Pro jogo do Flamengo. A gente sabia disso, né? gente E ele sabia confirmou no Curitiba, ele ia jogar. E era... se você pegar, por exemplo, olha a atuação individual de cada jogador. Você acha que ele jogaria no lugar do... Jogaria ao lado do Juninho ou Plata e Bruno? Eu acho que ele. Eu acho que ele barraria o Arrascaeta. Eu acho. Tu acha? Eu acho. Mateuzinho. Eu acho que ele Mas deixaria aí- o Gerson. Mano, a escalação Ele não- usa o Luiz no lugar do Arrasca sempre. Tá usando, né? mas. No segundo tempo ele tira o Arrasca e botar o Mas, por Luiz. exemplo, né? porque pra mim BH e Juninho fazem muito sentido. Sim. Eu acho que ele ia jogar... Eu acho que de repente ele seguraria um pouco o BH. Porque eu imagino aí... Eu penso que o Juninho... Você tinha que pensar nele no jogo por um sentido de lutar na área, de... É um jogo de altitude, né? Pra você cruzar mais bola na área. Não que ele não é o Carlinhos, ele não é, assim, de alta estatura, Sim. estático, ele se mexe até bastante. Mas é um cara forte, isso ele é. Brigador ali. Então eu imaginava pro jogo da altitude, ele e alguém com ele de velocidade. Pode ser o Bruno, mas você tendo o Plata, o Bruno é um cara importante e tem jogado bastante, você seguraria o Bruno e metia o Plata, que tem que estar com mais pulmão com ele. Eu acho que ontem seria o Plata no lugar do Bruno Henrique. eu acho que é o que mais Eu faz tava sentido. imaginando isso. Até porque Pela o questão de Bruno idade acho que e foi o tal. único que sentiu, assim, mais, né? sentiu. É óbvio que ele não ia saber. Teve até relato Apesar que ele. dos- Teve até relato Pediu, que ele foi o único que pediu. Pediu né? oxigênio. Pediu oxigênio. E, individualmente, aí, por exemplo, quais são os jogadores mais contestados do Flamengo? Everton Araújo e Ayrton Lucas, os dois foram melhores. Os dois foram os melhores. É bizarro assim. isso. É. Ontem foi uma das melhores partidas do Everton Araújo com a camisa do Flamengo. Cara, é porque ele tirando as começou finais do Uma das campeonato. mais seguras. É Mas né? na Copa do Brasil ele foi muito bem nas finais. E aí, esse ano vai ele melhor. tava numa ascensão grande também, né? esse Tanto ano é que ele ele deu foi uma titular. queda esse ano, né? É, sim. Esse Acho que ele fez esse uma ano boa pode ser a partida. melhor partida dele. Cara, e mesmo. assim, moleque, tipo assim, tem que ter uma Pegar a cancha, mano. Não Pegar a adianta. cancha. Eu, por exemplo, eu continuo discordando da opção do Felipe. Botar ele jogo- à frente do Alan. Pro jogo do Central Córdoba, eu acho que o Alan faria muito mais sentido. Mas não é por isso que eu não perdeu por causa do moleque. Entendeu? Acho que facilitaria o jogo do Flamengo em determinado momento. Mas tem que dar cancha pro moleque, não tem jeito. O moleque tem que ter rodagem. Assim, eu fico, assim, pensando sobre, por exemplo, uma coisa que eu discordei do Felipe ontem foi a manutenção do Gerson até o fim do jogo. Pra mim, o Gerson já tava, mano, cansado, desgastado e eu não entendi o... Tipo assim, eu não entendo... Logicamente, os treinos devem explicar, imagino eu. Mas o Matheus Gonçalves, ele perde muito espaço. Assim, é um espaço, por exemplo... Se o Matheus Gonçalves faz uma partida como o Everton Araújo fez contra o Central Córdoba, por exemplo... Aí ele ganhou oportunidade de novo num jogo contra a LDU na altitude. Difícil, né? Jogo Ganhou mais por necessidade. Beleza, mas, Eu não por tinha o exemplo... Dela Cruz e o Paulo. por exemplo, ele morre ontem com quantas substituições? Entra o Cebolinha, Eu acho que ele morreu Luiz com três. Araújo. 3 ou 2. Luiz Araújo e Pedro. Morre Isso. morre com duas. Duas. Morre com duas. Então, assim, eu nutri a expectativa, não sei se ele não quis utilizar por conta da altitude, não sei. Mas acho que o Matheus Gonçalves, ele... Não sei o que acontece, porque nas vezes que entrou, acho que a última partida dele foi contra o Maricá, talvez? No Carioca? No Carioca? Tinha- Não. Ou jogou pra cá? Jogou brasileiro? Não lembro dele de ter jogado brasileiro nenhum Deixa eu jogo. ver aqui. Minha última imagem do Matheus Gonçalves é aquela que ele entra junto com o Alacian e foi contra o Vasco, né? Ele pode Contra entrar o no Vasco. Vasco depois já era Era semifinal, semifinal do Ali, Carioca. assim, no é. Brasileiro- Tinha uma partida que ele entra contra o Inter. Ele Ele entra, entrou ele no- entra Ah, no, tá. no último minuto. Ele joga um minuto, ele não Ah, tem nem então nota. não dá pra contar, não dá pra- Fase final do Carioca, assim, eu queria entender por... o Felipe até respondeu sobre isso no último... Você falou ali no teu último- início muito bem, né? Deve Eu explicar. não vejo né? o treino, né? A gente não vê o treino, né? Eu acho que só isso explica. A galera pede muito, né, o Matheus. Até porque às vezes em que o Matheus entrou, ele entrou bem, né? Ele entrou bem na partida, tentando. Ele sempre busca muito, assim, Na né? cabeça Acho do que Felipe, ele bota sempre no lugar do Arrasca, né? Só que é. hoje o reserva do Arrasca não é o Matheus, né? Ele tem Na bo- cabeça do Felipe é o Luiz. Ele tem botado o Luiz. É, né? eu até acho que o Matheus teria mais característica. Na Tem. base ele era o 10, né? Sim, sim. Talvez De característica, sim. É, dos melhores. É driblador também, mas ele
Na base, ele era um cara de armar o time, né? Eu acho que só o treino realmente explica, porque o Felipe, ele já falou sobre isso, né? Ele monta jogo a jogo, como o Mateuzinho falou, ele pensa muito ali. Tanto é que quando ele é perguntado nas coletivas, né? Vamos supor que já perguntaram do outro jogo da Libertadores. Ele fala, não, primeiro que o Corinthians, brasileiro, no domingo. Mas ele fala muito sobre... Ele pensa em tudo que o jogo pode acontecer, que pode oferecer pra ele. Tanto é que aquela substituição que ele tira o Bruno Henrique, né? Eu tinha pensado. Lá, acho que na Copa do Brasil, né? No jogo de volta do Corinthians. Exato. Tem um jogador expulso de cara. E aí ele já fala, isso, ele já fala que Tinha já é treinado tudo isso. pensado, né? Então ele pensa em tudo que o jogo pode oferecer. Se vai ser expulso, se vai... Enfim, se pode ter algum tipo de lesão, alguma coisa assim. Então... essa não entrada, né, do Matheus nos jogos, eu acho que deve passar por essa questão dos treinos. Eu acho que só o isso Varela explica. entrou no lugar do Beijinho no final do jogo também. Ah, é verdade. Então o Beijinho foi tava pelas últimas já, né? Tinha cãibra. Segundo jogo. Segundo jogo, ele foi bem no jogo de ontem. Foi bem. Agora, tem que pensar assim, o Felipe, ele exige muita intensidade sem a bola, né? Assim, você vai lembrar que o Lohan caiu muito por isso. É porque qualidade técnica... Não, qualidade... Ele não vai ficar atrás do jogador. de repente ele tá ficando atrás por questão de intensidade, sem a bola, de como ele se comporta sem a bola. E não é questão de ele tá cortado. Imagino que o Felipe deve orientar, observar uma melhora, por enquanto não tá botando, mas... enquanto o cara tá no grupo do principal... ele pode mudar a realidade dele, melhorando nos treinos, entregando o que o treinador quer. Quando o cara desce, como foi o Lohan, pra meio que se reciclar, aí o cara tá meio que fora dos planos. Tem um ponto dessa partida que eu olho assim, tipo, é uma das partidas mais tranquilas que eu vi de um time brasileiro jogando contra a LDU fora de casa. Ele conseguiu um controle. E as pessoas querem tirar de contexto, falando, querendo arrumar problema. porque o Couto É porque é mate, né? por causa do Central Córdoba. Mas você não pode ficar refém de um resultado Lógico. pra cobrar do outro. A partida do Flamengo foi justa demais, pô. Foi boa pro O contexto. detalhe é o que a gente tem falado, é a questão do que a gente... Eu E já cria subi, mais, tem antes. cria mais quando não tem a bola. Criou mais no segundo tempo. Exato. É o ponto que vai ser sempre... que seria, como a gente falou, seria comemorado em qualquer circunstância, mas que o de ontem... Por muitos torcedores não vai ser comemorado, mas por conta de um resultado dentro do Maracanã. Não, e o último lance. porque E o último lance que a zaga desligou e quase foi gol de cabeça. Mas eles ficam muito impedidos. Foi o quinto impedimento Eles dos fazem, caras. porque eles foram tentando bola enfiada o tempo todo. Né? E assim, o Felipe também joga com a linha alta pra poder provocar isso, né? E eu também não concordo com essa parada de que vem uma galera também buscar a pior LDU dos últimos... Irmão. Pô, mas aí fudeu. Porque às vezes a pior virou boa ali na altitude. Até porque ninguém cai entre nós, né? Assim, todo respeito aos estudiosos de futebol. que podem existir. Porra, melhor. Os Eu vou falar, a melhor LDU é do Guerrão, pô, 2008. Mas o campeonato equatoriano Qualquer nota, né? não deve ser Então, assim, vamos lá. Essas coisas, né? A gente não tem direito de ser... generalista. Não, e alienado nesse sentido. O Equador... Não, eu tô dizendo não tô dizendo que é ruim ou bom, não. Não, Tô dizendo que ninguém vê. Não, ninguém vê. de fato, Entendeu? É ninguém isso. vê. É que eu falo assim, o Equador, dos países assim, daqui da América do Sul, é o que... Pode-se dizer é o que mais evoluiu em base. Tá em uma boa ótima Investimento fase, de né? base. E você vê, os jogadores têm revelado, né? A Premier League é um lugar Independente base Del equatoriano. Valle chegou Exatamente. no final, ganhou o Sul-Americano. E sempre Principalmente vem a uma base do Del Valle. muito forte do Del Valle, A muito seleção forte. bateu, foi o quê? 2 Copas seguidas? Tá indo pra Era terceira. a terceira. Agora a gente tá vendo isso acontecer com a 100% de uva do Venezuela. Vale. A Venezuela também tá investiu na base. E jogadores... Foi vice-campeão do mundo na base. E hoje vai pra Copa do Mundo, provavelmente. Seleção vinho tinto. Agora, Qual é, meu parceiro? Curtiu esse corte que você acabou de ver? Então se inscreva no Charla pra dar uma moral pro melhor podcast de esportes do Brasil. Tamo junto.